Pessoal, quero aproveitar essa parte do curso, então, para chamar a atenção de uma condição muito especial do movimento retilíneo, que é o caso do lançamento vertical, tá bem? Então, na aula anterior, eu mencionei com vocês que um objeto, né, em queda livre, ele tem a aceleração da gravidade. Então, a gente orienta o eixo como se fosse um movimento retilíneo em uma dimensão, que nesse caso aqui, a dimensão escolhida é geralmente o eixo Y. Esse sistema de coordenadas ele é orientado. Eu mostrei que a gravidade aparece para baixo aqui, que a gente usa G para a aceleração da gravidade. G costuma, no valor numérico, ser aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Mas, de qualquer forma, quando um objeto é abandonado e ele desce em queda livre, então o que a gente tem aqui, no caso da queda livre, né? Então a gente considerou que tem um objeto, esse objeto está numa determinada posição, aqui numa escala o x seria um valor de x negativo, ele é solto, eu posso considerar que ele ou é lançado ou que ele é solto. No caso anterior a gente considerou que soltava o objeto. E ao soltar o objeto, a velocidade inicial dele é igual a zero, e conforme o tempo passa, ele vai se movimentando a cada momento com uma velocidade maior por causa da aceleração, né? Então, se eu tivesse que descrever essa magnitude da setinha proporcional ao valor da velocidade, a gente considera que essa velocidade vai crescendo inicialmente nula, depois ela tem uma velocidade v1, e ela vai mudando essa velocidade constantemente, né? De forma contínua, porque a aceleração vai atuar de forma contínua aqui nesse objeto, tá bem? Então, eu mostrei para vocês, né, que no caso da queda livre, então eu acho que a gente podia até fazer uma correçãozinha aqui na imagem. Então, para o caso da queda livre, a gente vai considerar que a aceleração é igual à aceleração da gravidade que é g, né, o valor da aceleração da gravidade que é g. Se a gente tivesse que escrever essa como uma equação horária, a gente coloca ela como sendo uma função, né, de tempo, só que na verdade essa função é constante. O referencial deve ser adotado obrigatoriamente, então a gente tem que ter noção do referencial que a gente está tratando. Nesse meu referencial, a aceleração da gravidade é positiva. Depois a gente viu que a velocidade, ela seria v0 mais gt, com esse g também positivo, e que eu mencionei para vocês nesse caso que a velocidade inicial seria nula porque o objeto partiu do repouso. Então, eu reescrevo a equação de velocidade considerando v0 igual a zero, então a equação horária seria algo do tipo gt. Então, esse aqui é o valor da velocidade, e depois a gente viu também que a equação para posição, e essas são aquelas equações do ensino médio, mas mostrei para vocês como chega nessa equação e que a gente está considerando que isso aqui só vale para aceleração constante, né? Mais positivo gt quadrado sobre 2. O objeto não partiu da origem, então a gente não pode colocar esse x igual a zero, mas vamos usar o caso em que o objeto foi abandonado na posição x igual a zero aqui. Então, ele foi abandonado na origem, então x0 vale zero. Ele foi solto no repouso, então v0 vale zero. Então, a função x de t vai ser gt quadrado sobre 2. Bem, então, o que vai acontecer aqui? Para qualquer tempo maior que 1, a velocidade existe. Quanto maior o tempo, maior o valor da velocidade. Então, o objeto está caindo e essa tendência está acontecendo. Aqui também tem uma outra peculiaridade que, independente do valor do tempo, para qualquer tempo, o deslocamento vai ser positivo. Então, a gente está fazendo essa análise aqui num processo de queda. A partícula sempre vai estar caindo. E a todo momento, ela está sob regime da mesma aceleração que a aceleração da gravidade, que vale g. Tá bem? Então, guarda essa informação. Agora, vamos ver o que acontece no lançamento nesse lançamento vertical. Bom, no lançamento vertical, a gente vai imaginar que, por exemplo, para a pessoa fazer esse lançamento, ou ela pode estar no solo ou ela pode estar no alto de um edifício. Quando ela está no alto de um edifício e lança a pedra para baixo, a única diferença com relação à questão anterior é que vai haver uma velocidade inicial. Então, se ela lança a bola para baixo,
essa velocidade inicial ela tem um valor, ela já não é diferente de zero como a gente colocou aqui anteriormente, né? Esse V0 ele vai ser diferente de zero porque está sendo feito um lançamento. E se o lançamento ocorre para baixo, ele também vai ser positivo, porque para baixo, nesse meu eixo, tem valor positivo. No entanto, se a gente for pensar no lançamento vertical de baixo para cima, né? Então, vou colocar no solo, vamos pensar aqui que uma pessoa que está aqui no solo, um jogador de basquete, ele joga uma bola a partir de um referencial aqui. Então, vou considerar que ele joga a bola. Eu vou chamar esse movimento em uma direção. Esse desenho aqui é somente o meu plano, né? O jogador de basquete tá aqui. Ele segurou a bola aqui. A bola tá no alto da cabeça dele. E ele faz esse lançamento. Então, ele empurra a bola para cima. Ele joga essa bola para cima. E a bola parte o seu movimento com uma determinada velocidade que a gente vai chamar de velocidade inicial. E essa velocidade, no caso, não é zero. Ela é diferente de zero. Ela é uma velocidade de lançamento. Não tem como a bola se mover para cima se não for imposta uma força aqui do rapaz que está fazendo o lançamento, né? Então, ele vai ter que aplicar uma força aqui que vai fazer com que a bola se movimente e adquira velocidade. Mas a gente não está se preocupando com a causa desse movimento nessa parte do curso. Então, a gente vai considerar que simplesmente o agente causador da força aqui, não importa qual é, mas que ele colocou a bola em movimento e inicialmente o movimento da bola é V0. A bola vai subir, só que quando ela começa a subir, ela perde velocidade até o momento que ela chega numa determinada altura. Nessa determinada altura, que geralmente lá no ensino médio vocês chamam de altura máxima, né? Ele vai ter uma velocidade, na altura máxima, ele vai ter uma velocidade igual a zero, porque a bola vai perdendo velocidade. E depois de um certo instante de tempo, depois que ela atingiu essa altura máxima, essa velocidade nula, ela começa a cair e começa a descer. Então, eu quero saber, a partir dessa velocidade inicial, quanto tempo esse objeto leva para tocar o solo. Então, o que a gente tem aqui? Para fazer uma conta desse tipo, e é aí que eu quero chamar a atenção, que vocês não precisam dividir o movimento num procedimento de subida e depois num de descida. Porque todo o sistema aqui está sujeito a um único regime de aceleração. Mesmo quando a bola está subindo, a aceleração da gravidade está para baixo. Quando a bola está descendo, a aceleração da gravidade está para baixo também. Então, quando a gente tem um único regime de aceleração, a equação horária para todo esse evento ela pode ser escrita como uma única equação. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a aceleração é constante e ela vale g. Só que no meu referencial, a aceleração é negativa. Nesse referencial que eu estou adotando, a aceleração é negativa. Porque significa o quê? Que velocidade inicial sendo positiva, a aceleração vai se opor a essa velocidade inicial. E depois que a bola começa a cair, ela passa a ter uma velocidade negativa, assim como a aceleração da gravidade negativa. Então, a aceleração da gravidade sendo negativa favorece a velocidade, tá bem? Então, para essa condição especial desse exercício, a nossa aceleração vai ser negativa. Depois, a gente tem que a velocidade varia em função de V0 mais a aceleração vezes o tempo. Só que eu mencionei para vocês que a velocidade inicial não é nula, ela tem um valor, então a gente vai ter que colocar o valor de V0, e que a aceleração da gravidade é negativa nesse caso. Então, eu substituo a aceleração da gravidade aqui. Essa é a equação horária para esse sistema. Então, essas equações horárias, elas obedecem exatamente essa situação que está acontecendo no problema. Assim como, no caso da queda livre, as condições de contorno, elas se aplicavam exatamente àquela situação. E no caso do x, né, que aqui eu vou chamar y, vou dizer que y vai ser igual a y0 mais v0 na direção de y mais g, e eu vou colocar o a aqui para a gente ter uma equação genérica, at quadrado sobre 2, e depois da equação genérica eu vou fazer as substituições. Vocês reparem que a pessoa ela não lançou a bola a partir do zero, então existe um valor y0 diferente de zero aqui. Então, eu teria que saber esse valor. Y0, a velocidade de lançamento, ela ocorre para cima, V0, positivo,
aqui faltou um T, vezes o tempo, menos o caso da aceleração da gravidade agora que tem um valor negativo, tá bem? Então, essas equações são as equações horárias exatamente para essa condição. A gente não pode tirar mais nada daqui, porque o exercício não nos deu parâmetros. Mas vamos supor que para esse mesmo exercício, então, o exercício nos desse informações numéricas, onde a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a velocidade de lançamento, não sei se vou chutar um valor aqui, mas que essa velocidade de lançamento fosse de 2 metros por segundo, e que a pessoa promovesse esse lançamento a partir de uma posição y igual, vamos colocar quanto aqui, 2 metros, uma pessoa, vamos colocar 2 metros e 20, seria a posição inicial desse lançamento. Então, quando a gente faz isso, a gente pode reescrever essas equações temporais de forma mais objetiva. E aí, isso aqui é metros por segundo ao quadrado. Aí a gente, quando coloca valores numéricos, a gente é obrigado a colocar as unidades que a gente está trabalhando, tá bem? Então, a velocidade vai variar com o tempo aqui, como sendo 2 menos g, que é 9,8, vezes o tempo. E aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa. Porque, olha só, se esse fator que tá, eu tenho 2 menos 9,8 vezes tempo. Então, 9,8 vezes tempo, para alguns valores de tempo, esse número aqui vai ser menor do que 2. Então, para algumas frações temporais, esse número vai ser menor que 2, o que significa que a velocidade vai ser positiva. A partir de um determinado valor de tempo, vai existir um único valor de tempo em que essa velocidade aqui, esse termo aqui vai se igualar a 2, ou seja, a velocidade é nula, o que significa que a bola chegou naquele topo. Quando o tempo foi maior do que esse tempo limite da bola chegando ao topo, esse fator da direita aqui vai ser maior do que 2 e a velocidade passa a ter um valor negativo. E quanto maior o valor do tempo, maior a magnitude dessa velocidade negativa, o que significa que agora a bola está caindo, então ela continua descendo. Então, é possível encontrar, a partir daqui, o tempo que a bola leva para chegar no alto. Por quê? A velocidade é igual a zero, então basta isolar essa velocidade como sendo zero, que a gente consegue encontrar o tempo, tá bem? Não vou fazer isso agora por enquanto, quero escrever a última equação horária aqui, que seria o y de t, que vai ser igual ao y0, que é a altura da pessoa, 2,2, mais a velocidade de lançamento inicial, que é 2, vezes o tempo, menos a gravidade, que é 9,8, t ao quadrado sobre 2. T ao quadrado sobre 2. Tá bem? Então, a gente pode até fazer essas colocações, assim, perguntando quanto tempo leva para a bola atingir o ponto máximo da trajetória. Atingir o ponto máximo da trajetória. O ponto máximo da subida, vamos pensar que a bola subindo, né? Tem mais do que simplesmente uma trajetória da subida. Então, o que a gente sabe? Que no ponto máximo, a velocidade, nesse tempo máximo de subida aqui, essa velocidade ela vale zero. Então, é num tempo definido, tá? Isso aqui não é uma variável temporal, mas não é mais um v de t, é um v de um tempo específico. Então, ele vale zero. Então, estou substituindo nessa equação aqui. Vai valer 2, 9,8 vezes tal, 3. Vou isolar o tempo, passo 2 para o lado de cá. Isso aqui vai dar um tempo de 2 dividido por 9,8. Tempo bem pequenininho. Fica dando aqui 0,204 segundos. Então, para tempos maiores que esse tempo, a parcela que multiplica o tempo aqui, multiplicada pelo tempo, tem um valor maior, e o objeto, ele
passa a ter uma velocidade decrescente, ou seja, eu posso dizer que ele está num processo de descida. Tá bem? Então, essa era uma das informações que a gente podia tirar com relação a essa equação. Eu posso fazer a pergunta também? Peraí, deixa eu ver o que eu posso perguntar. A gente pode perguntar qual é a velocidade... Peraí... a gente pode perguntar quanto tempo essa bola leva para tocar o solo, né? Então, eu quero saber quanto tempo a bola leva para tocar o solo. E quando ela toca no solo? Ela toca o solo quando o y do tempo que ela toca o solo for igual a 0. Então, eu vou pegar essa equação agora de posição, vou dizer que a posição que ela toca o solo é uma posição de coordenada 0. Então, a gente tem 2,2 mais 2 vezes t, menos 9,8 t ao quadrado sobre 2. E agora tem uma equação de segundo grau que eu preciso resolver para encontrar o tempo. Então, eu vou reescrever a equação aqui como sendo menos 4,9 t quadrado mais 2t mais 2,2 igual a 0. Então, a gente tem que o valor de A é igual a menos 0,49, B é igual a 2, C é igual a 2,2. E quando a gente faz essa conta, a gente vai ter menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 4A vezes C. A vezes C. Peraí, que C é 2,2. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Então, a gente vai ter aqui menos 2, mais ou menos raiz de 47,12 dividido por menos 9,8, que vai dar duas raízes. Uma raiz x igual a menos 0,4964 e uma segunda raiz. Na verdade, a gente está fazendo o cálculo no tempo aqui, né? E uma raiz positiva, o tempo em segundos, e uma raiz negativa, uma raiz positiva de 0,945 segundos. Então, esse tempo aqui é um tempo negativo. O que significaria esse tempo negativo? Seria o tempo que o objeto levaria para chegar do ponto zero aqui no gráfico até o ponto do lançamento. Então, se a gente tivesse que fazer o cálculo desse tempo aqui, ó, esse tempo daria 0,4964, tá bem? Então, seria como se fosse o tempo passado, né? Mas então ele não é definido. O que significa que a partir desse momento, a bola é lançada, ela sobe e começa a descer, e quando ela toca o solo, ela chega nessa posição de y igual a 0, tá bem? Se a bola tivesse sido lançada do solo, uma das raízes dessa equação de segundo grau seria 0, ou seja, a bola em tempo igual a 0 estaria ocupando uma posição y igual a 0, tá bem? Então, a resposta para esse problema agora, o tempo que ela leva para atingir o solo é esse aqui. Ela leva um tempo subindo, que é de 0,2
segundos para subir até a parte do topo, desde a posição onde ela foi lançada, e depois leva mais um tempo para descer e tocar o solo. Então, se eu quisesse saber somente o tempo de descida, a gente teria que descontar de 0,9045 esses 0,204 que a gente encontrou anteriormente, tá bem? Então, esse aqui é o tempo que eu chamei de tempo em que ela toca o solo. Tempo no solo. Outra coisa que a gente pode calcular aqui seria qual que é a trajetória total percorrida pela partícula desde o seu momento de lançamento até o momento que ela toca o solo. Então, a gente tem uma equação horária de posição aqui que descreve a posição, qualquer posição para a partícula em função do tempo. Sendo que a posição inicial dela foi de 2,2. Então, se a gente quisesse saber o quanto essa pedra se deslocou, a gente passa o 2 para cá, né? É o 2,2. Teria, então, y de t, que é 0, que seria a posição nula, menos esse valor. Peraí que aí eu vou achar o tempo de novo, né? Que eu tô imaginando que eu queira saber o deslocamento total. Então, na posição onde ela toca em y, se eu volto a substituir o tempo aqui, eu vou encontrar o valor de y0. Então, o que eu precisaria, no fundo, seria da trajetória total. Peraí que eu tô inventando as coisas aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Para saber qual que é a trajetória dessa pedra, quanto ela leva subindo, né? Quantos metros, qual que é a distância que ela percorreu subindo e a distância que ela percorreu descendo, não teria como fazer esse cálculo usando diretamente essas equações. Então, a gente teria que calcular a trajetória da subida e depois calcular também a trajetória da descida. Porque se a gente faz o cálculo da variação espacial aqui, considerando o ΔY, né, como sendo o deslocamento, que seria dado aqui, então, que seria o y menos o y0, em 2 vezes t menos 4,9t quadrado, que peguei, então, essa equação aqui, passei o 0,2 para o lado de cá. Estou calculando o deslocamento total. Deslocamento não, a diferença em y. Aí eu preciso, com isso, substituir o tempo aqui, 2 vezes 0,9045 menos 4,9 vezes 0,9045 ao quadrado. Fazendo a conta aqui, daria um valor de ΔY de menos 2,2 metros. Ou seja, do momento em que a bola foi lançada até o momento que a bola tocou o solo, ele faz a conta dessa variação como sendo ΔY, ou seja, uma variação negativa, onde a posição final tem um valor numérico menor do que a posição inicial, dando aí 2,2 metros, que no fundo é a própria altura da pessoa na hora que ela está fazendo o lançamento. Então, o ΔY, lembrem que o ΔY é representado pela posição final do objeto menos a posição inicial do objeto. Então, que ΔY, essa variação de posição, ela não representa a trajetória, tá bem? Então, se a gente tivesse que fazer o cálculo da trajetória, aqui teria que fazer o cálculo do tamanho da trajetória nos segmentos especificamente. Então, a gente pode tirar muito mais, várias outras informações a partir daqui também, né? Então, inclusive, a gente poderia tirar a informação de qual que é a posição, qual que é a altura máxima atingida pela bola. Então, qual seria a altura máxima atingida pela bola? A gente já considerou aqui que o tempo de subida da bola é de 0,204 segundos, né? Então, bastava voltar aqui nessa equação e substituir esse tempo. Então, a altura máxima, geralmente, atingida pela bola, ela vai ser igual. Então, a gente vai pegar a equação de y de t, que é essa equação aqui. Copiar.
com 2 para trás ali. Então, a gente vai pegar essa equação e vai substituir o tempo. Então, para achar a altura máxima, ou seja, a posição y, que a partícula está quando ela subiu completamente, né? 2,2 mais 2 vezes o 0,204 segundos, menos o 4,9, 0,204 ao quadrado. E eu fiz essa continha na calculadora, então a gente tem que a posição y de quando ela sobe, né, que é a própria altura máxima, vai ser de 2,4 metros. Então, essa é uma coordenada de 2,4 metros. Então, essa altura é uma altura na coordenada y, certo? Então, a pessoa tinha 2,20 m, aqui era o y igual a 2,20. Significa que quando lança, ela sobe mais 200 metros. E aí, quando ela cai todos esses 2,4 de novo. 2,4. Então, ela subiu 0,2 e desceu 2,4. Se a gente fosse pensar em trajetória, a gente estaria falando de algo em torno de 2,6 metros percorridos total. Eu chutei valores de lançamento, chutei esse valor da velocidade, né? Para lançamento, eu acho que chutei um valor bem baixo. Porque a bola quase não subiu nada aqui. Se eu não errei nada na conta, ela sobe apenas 200 metros e depois volta a cair. Outra questão importante aqui é que exatamente a mesma altura, então se a gente for analisar essa questão de altura aqui, a bola foi lançada com 2 metros por segundo aqui, essa aqui era a velocidade inicial, e a gente disse que era uma velocidade positiva. A bola subiu, eu vou desenhar aqui do lado, mas elas estão subindo e descendo na mesma linha. Quando ela chega exatamente à mesma altura, ou seja, quando ela está em y igual a 2,2 metros aqui, que é referencial de coordenadas, que originalmente era o y0, mas a bola sobe e depois ela desce de novo passando pelo mesmo ponto, ela vai ter uma velocidade para baixo, que é a velocidade de descida, que é exatamente o mesmo valor em módulo da velocidade de subida, só que agora com valor negativo. Então, a bola sobe e desce. Então, em pontos semelhantes, ela vai ter o mesmo valor de velocidade. Por quê? Para se deslocar desse ΔY descrito aqui, ela foi desacelerada. Então, ela tinha uma velocidade inicial 2 e chegou a uma velocidade final igual a 0, que é a velocidade no topo. Então, ela foi desacelerada pela aceleração da gravidade. Então, se ela está com essa velocidade inicial V0, quando ela percorrer a mesma distância, ela vai chegar nesse ponto com a mesma velocidade em módulo, só que agora em sinal negativo. A gente pode calcular também qual é a velocidade que ela chega no solo. Então, a velocidade no solo. Então, o que a gente tem? A gente acabou de calcular que o tempo total era 0,9, não me lembro mais, 0,9045, 90,45 segundos. Só que a gente sabe que a velocidade, a equação horária de velocidade, ela depende da velocidade inicial, que é de 2 metros por segundo, menos a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes o tempo. Então, se eu sei o tempo total da trajetória, eu consigo calcular 9,8 vezes esse tempo. A gente já viu que vai dar um valor negativo aqui, que pelas minhas contas deu valor negativo de menos 0,6864 metros por segundo. Então, o que significa? Quando a bola atinge o solo, ela está com uma velocidade negativa, ou seja, ela está apontando para baixo. Então, ela subiu, desceu, aí continua descendo. Quando ela toca o solo, ela vai estar com esse valor de velocidade. Se a gente fazer o desenho um pouco mais bem descrito, ela subiu, a partir desse ponto aqui, né? Ela sobe,
e depois ela desce e cai nesse ponto com esse valor de velocidade de menos 6,864 metros por segundo. Aqui a gente podia perguntar também, qual que é a posição que a partícula se encontra? Posição que a partícula se encontra? Não, eu vou fazer o contrário. A gente pode perguntar aqui, qual que é o tempo que a partícula leva para ocupar uma posição, ou seja, uma coordenada de 2,1 metros. Então, a pessoa... Ah, não, peraí, 2,1 é menor do que a altura de lançamento. Então, eu vou colocar 2,3 metros. Então, o y inicial aqui era 2,2. A bola foi lançada a partir desse ponto, subiu e desceu. Aqui, em 2,3 metros, qual que é o tempo que leva para ela atingir esse ponto? Então, agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, se a gente está fazendo perguntas com relação à distância, a gente vai usar aquela y de t, que já coloquei ela aqui, eu vou até pegar ela de novo. Então, a gente vai fazer a substituição nessa equação aqui. Querendo saber, então, quem é o valor para esse valor de yt dado, que é de 2,3. 2 mais... De novo, a gente vai ter uma equação de segundo grau, né? 4,9t². Vou ajeitar essa equação, vai dar menos 4. O valor de A é menos 4,9 mais 2t. Agora tem que passar esse 2,3 para o lado de cá, que vai dar menos 0,1. Isso tudo é igual a zero. Agora eu vou fazer a conta. Bom, pessoal, esqueci de colocar para gravar aqui. Agora eu não me lembro qual foi a última informação que eu dei para vocês, mas a gente estava fazendo cálculo aqui para um y. Qual seria o tempo que essa partícula leva para ocupar uma posição y igual a 2,3 metros, né? Uma coordenada. Ela foi lançada a partir da coordenada 2,2 metros. Eu quero saber o tempo que ela leva para passar pela coordenada 2,3 metros. Aí eu substituí os valores na equação que a gente já tinha anteriormente e substituindo esses valores e chegamos de novo a uma equação de segundo grau. Fiz o cálculo das raízes e encontrei duas raízes positivas, que representam a primeira, esse tempo mais curto, o tempo que ela leva para sair de 2,2 até 2,3 no momento de subida. Depois ela atinge a altura máxima e começa a cair, passando de novo pela coordenada 2,3, num tempo de 0,3498. Então, esses dois tempos são positivos, um o tempo de subida e o outro o tempo de descida. E depois eu disse que todas essas informações que a gente tem no processo de queda livre são possíveis, a gente consegue obter qualquer informação sobre cinemática para esse problema, porque a gente conhece as equações horárias, nesse caso aqui, as questões horárias para esse referencial, onde o lançamento a partir de uma posição y0 diferente de zero, com uma velocidade de lançamento também diferente de zero, e mais especificamente para esse exercício que foi feito com dados numéricos, né? Onde a gente fez a substituição dos dados numéricos, que são as condições de contorno, e a partir daqui pôde fazer cálculos chegando a valores de fato. Então, é assim que vocês devem pensar em trabalhar.